Saudações fraternas aos que se encontram nesta sala, ou então estão mentalmente em comunhão conosco, todos buscando revigorar sua fé, entender melhor as leis de Deus, como Jesus nos ensinou, nos esforçando até o limite em busca da superação, buscando vencer a nós mesmos com toda a carga ancestral que ainda nos acompanha. A lição de hoje tem um chamamento a mais. É aquele que espelha o trabalho de Jesus quando começou a regimentar os seus apóstolos. E aqui ele passando em frente à coletoria, ele enxerga Levi. E ao encontrar Levi, ele faz um pedido. E este pedido tem uma simbologia que nós vamos tentar acompanhar ao longo de uma página de Emmanuel, publicada no Reformador de 1942. Disse Jesus: passando adiante dali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Emmanuel vai nos explicar que este levantar e seguir tem muitas simbologias que estão presentes em todos os chamamentos de Jesus para o acordar do Espírito. Levi era um cobrador de impostos para os romanos, muito malquisto na sociedade em que vivia, e ele era mais conhecido como Mateus. E é exatamente a esse coletor de impostos que é atribuído o primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus. Sua história representa a poderosa mensagem de mudança de sua antiga vida, mostrando uma profunda mudança e entrega. Todos aqueles que atenderam ao chamamento de Jesus encontraram dentro de si um despertar, uma força nova que os propelia a mudar o modo de viver, o modo de ser, internando todos os novos e luminosos conhecimentos que Jesus foi passando ao longo do seu messianato. No tempo de Jesus, o que era muito importante é que o chamamento era feito diretamente pelo autor. Hoje, esse chamamento encontra-se disponível em seus evangelhos, em muitas explicações mundo afora sobre esses evangelhos, em várias denominações cristãs, mas especialmente pela doutrina dos espíritos, que vem trazer de fato uma repaginada, aquela que diz respeito ao Consolador prometido, que veio dizer tudo o que ele não pôde dizer e ampliar dizendo muito mais além do que ele podia revelar naquela época em relação com as mentes mais atrasadas, as mentes mais toscas dos seres naquele momento de 2000 anos atrás. Então, este evangelho redivivo que está na doutrina dos espíritos é aquele que continua nos chamando. Logo depois que Jesus é crucificado, os primeiros adeptos do evangelho se desorganizaram por alguns dias, até que ele, Jesus, volta e no chamado Pentecostes, materializado, convive com esses apóstolos, abrindo todos os seus campos mentais para que eles estivessem de fato capacitados a começar a pregar para toda a gente, não apenas para os judeus, como pensavam o núcleo duro dos evangelizadores, dos apóstolos, especialmente Pedro na Casa do Caminho, que no início eles pensavam que eles tinham que converter os judeus. É necessário, então, que
experiências muito duras aconteçam, como nós vamos ver, em que esse pensamento cristão, que começa aos poucos a se espalhar, chega na sede do Império Romano. E por ali, em cerca de 300 anos, ele é fonte de perseguição, de prisões, de suplícios, de sacrifícios junto às feras, de crucificações, fazendo com que aquele que se dispusesse a seguir o Cristo tivesse que prestar testemunhos extremos, alguns com a própria vida. Então, essa ideia nascente do cristianismo, ela foi combatida por muitos séculos na origem, em que o principal perseguidor passou a ser, além dos judeus, os romanos, com todo o poder do seu império. Mas essa página luminosa que veio para acordar os espíritos, ela vai trabalhando aos poucos e faz com que o império comece a se curvar com essas ideias iluminativas que vão, pouco a pouco, tocando o coração daqueles que faziam parte do grande império. E o marco inicial mais transformador é aquele que vem por Constantino no ano 313. Ele antes, em 312, antes de uma grande batalha, ele recebe sinais e vê uma cruz traçada nos céus. E ele entende que aquilo ali é, de fato, a mensagem do Cristo. E ele, então, naquele momento, tomado de fé, dirigindo os seus exércitos, ele é um vencedor. No ano seguinte, já com a mente bastante convencida de que essas ideias eram boas para todos os do Império, ele emite um édito, o Édito de Milão, permitindo que o cristianismo pudesse ser cultuado no Império sem perseguição. Então, foi o primeiro grande marco de uma libertação do culto religioso dentro do cristianismo. Leva cerca de mais de 67 anos, a rigor, porque em 380, o imperador Teodósio, já convicto de que essas ideias eram de fato inspiradoras e redentoras para a melhoria do ser humano, ele emite um outro édito, o Édito de Tessalônica, em 380, instituindo o cristianismo como religião oficial do Estado romano. Se, ao mesmo tempo, essa decisão ela foi um alívio para todo aquele que era adepto do cristianismo, o cristianismo dentro do Império Romano, com o passar do século, mostra também que houve desvios, que ele trouxe muito do poder temporal para dentro da formulação da doutrina, em especial aquela da Igreja Católica que perdura até hoje. Então, Emmanuel chama atenção de que por todos os recantos onde Jesus passou, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. Onde Jesus passava, vinha uma onda nova, uma frequência superior renovadora, em que, ao tocar os espíritos, acordava no mundo íntimo de cada um o desejo de seguir aquele mestre ímpar, daquele coração que irradiava sobre todos um poder atrativo para o bem de uma forma muito especial, como perdura até hoje nos nossos corações, que nos esforçamos para sermos cada vez mais dignos do título de cristão, de seguidores do Senhor. Emmanuel então relata que André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Levi, o cobrador de impostos. Os paralíticos que retornam à saúde se erguem e andam.
Lázaro atende o chamamento e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços da vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre açoites e sofrimento depois de haver se levantado às portas de Damasco. Lembrando que, logo nos primeiros momentos, Paulo, ainda como um missionário, como um juiz judeu, era um férreo combatedor do cristianismo nascente. E ele tinha ido para Damasco para exterminar essa praga que estava se espalhando por toda a Israel. E é no caminho que esta mente tem o benefício de receber a inspiração direta de nosso Mestre. Quantos de nós não gostaríamos de sentir aquelas vibrações pessoais como Paulo sentiu naquele momento, com choques profundos, necessitando de muitos e muitos dias para se recuperar? Mas aquela vibração que tomou conta de Paulo transformou o coração de Paulo num verdadeiro homem de aço para levar as mensagens do Senhor aos campos mais difíceis, dando concretude de levar a mensagem a toda a gente, e não apenas aos judeus. E aqui Emmanuel começa dizendo: numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. E aí nós estamos falando nas arenas romanas, nas cruzes da crucifixão, nas prisões, em toda sorte de constrangimento, de perseguições e de sacrifícios. Esses corações que acordaram desta forma, lá nas catacumbas, tiveram também o prazer indescritível de verificarem a presença de espíritos mais elevados que se materializavam para dirigir o culto do Senhor, o culto do Evangelho, já ali nas catacumbas. Tendo certeza da imortalidade, tendo certeza de que a vida espiritual era a verdadeira vida, esses corações acenderam uma chama inquebrantável que a tudo enfrentaram, porque agora eles tinham a convicção de que a verdadeira mensagem do Senhor era, de fato, para preparar um lugar na casa do meu Pai. Eles sabiam que aqui era uma casa temporária, e aquele que perseverasse, como está lá no Sermão da Montanha, teria as luzes das recompensas quando retornassem aos planos espirituais. Emmanuel, então, diz que isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírito religioso dos últimos tempos. E aqui ele vai fazer severas advertências para nós outros. Olhem que essas observações, elas foram lançadas no ano de 1942, quando o mundo estava em plena guerra, em plena Segunda Guerra, em que a dor e a violência iria assumir níveis nunca antes registrados na história, de tanta devastação, de tanto ódio, de tanto poder destrutivo. Uma espécie de leniência foi tomando conta com o passar dos anos, a ponto de a maioria dos cristãos vir adotando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Guardemos esta última oração, esse complemento que aí se encontra, a lei do menor esforço. O Império Romano, quando tira esse sacrifício supremo de empenhar a própria vida para poder testemunhar o cristianismo, ele, ao incorporar a religião no Estado, esta religião que foi incorporada no Estado, ela também se humaniza rápido demais.
Generais passaram a ser bispos. Bispos passaram a ter tropas militares. Então, começa a haver uma imposição nas fronteiras do império para a submissão e a conversão pela força do cristianismo aos povos daquele tempo, criando, ao contrário, rejeições, ódios e lutas sangrentas. Mas, com o passar dos séculos, já não mais tendo a necessidade desses testemunhos para poder frutificar as lições de amor do Evangelho, essa estruturação religiosa vai se tornando cada vez mais afeita às estruturas dos reinos, dos poderes temporais. Tanto assim que, por volta do século XVI, a Igreja Católica tinha exército para agir nos chamados Estados Vaticanos. E esta igreja se desvia tanto dos postulados, se desvia tanto dos princípios do Evangelho, que ela começa a vender óbolos. Nunca teve tantos pregos da cruz de Jesus, nunca teve tantas lascas da madeira desta cruz para vender como óbolos, além de certificados até mesmo de terrenos no céu para aqueles que doassem para o Vaticano financiar os seus exércitos. É contra isso que Lutero se levanta, primeiro para tirar a proibição que ninguém podia tocar nos livros sagrados. A Bíblia, quem fosse pego com a Bíblia, que não fosse padre, estava sujeito, inclusive, a perder a vida. E mais, ela era escrita em latim. Então, Lutero, um professor da Igreja Católica, formador de muitos padres, um verdadeiro doutor da lei canônica, ele traduz a Bíblia primeiro para o alemão e institui que a Bíblia deveria estar na língua de todos os povos. Para isso, ele sofreu toda sorte de perseguição, coisa que o Vaticano nunca conseguiu alcançá-lo em função dos estados alemães que funcionavam no cameralismo, que eram reinados locais, cidades-estados, e os príncipes da Alemanha criaram uma cortina de proteção para este inovador do acesso ao ensino do Evangelho de Jesus. Mas essas deformações que foram acontecendo no seio do cristianismo terminaram levando os crentes ao culto externo, como diz aqui Emmanuel. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem preces, até por intermédio de gravações. Então, cada vez mais, o culto superficial, o culto externo, faz com que muitas pessoas se digam cristãs, mas cristãs apenas na declaração do rótulo e em cultos superficiais, e muitas vezes, uma vez na semana, e quando ali chegam, essas pessoas não estão nem com o coração abertos para receber a mensagem que é tratada naquele momento do encontro religioso. Mas não é só. Outros tanto desejam comprar a tranquilidade celeste com as espórtulas generosas, doações extraordinárias, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo bem-estar de sua vida. Nós sempre lembramos, nas escolas de Brasilinha, que nós estamos acostumados a sermos um saco com uma boca muito grande de pedidos aos céus. E quando somos lembrados que também devemos partilhar e compartilhar, nós levamos um pequenino saco de pipoca com as doações e essas assim saem de uma maneira suada. Quer dizer, mesmo aqueles que já estão se movimentando ainda estão desproporcional no sentido de pedir e receber com aquele de auxiliar e compartilhar. O Evangelho é todo um chamamento a trabalhar, a compartilhar, a auxiliar. É certo que estamos animados pela compreensão de que os ensinamentos de Jesus são porta de salvação. Isso sim.
cada vez mais essa certeza vai inoculando no nosso mundo interno. E isto começa a produzir efeitos, porque este sentimento, este conhecimento, para descer para as mãos no campo das ações, é algo que vem a passos lentos, né? Não duvidamos do acerto dos ensinamentos do seu Evangelho, sobre o qual temos nos debruçado em busca das luzes das verdades nele reveladas. Somos conhecedores que sem a semeadura não haverá colheita, e que somos livres por semear, mas estamos vinculados na colheita. Essa lei, que é uma das mais fortes sobre que as nossas ações são os nossos verdadeiros advogados na vida espiritual, em que, quando lá retornarmos, seremos aquilo que estamos levando em nós mesmos, no nosso mundo íntimo, no espírito que está sendo lentamente transmutado para melhor. O que levaremos lá em face das leis do Senhor é o que demos causa. Mas o que demos causa é com algumas condicionantes. Não é em toda direção. Muitos se entregam a horas e horas de labores exaustivos ao longo do dia, na busca irrefreável de obter mais haveres. São processos legais, são processos até aparentemente justos, mas, nesse tentame, esquecem-se de aplicar a repartição do produto do trabalho, com as justas proporções, é verdade, entre aqueles que operam com ele na obtenção do produto final. Cada vez mais nós temos os empreendedores ficando com a parte do leão para cobrir eventualmente risco, para substituir bens de capital. Isso é verdade, mas não nesta proporção. Ficando com quase tudo e apenas uma pequena fração eles repartem para aquela legião de exércitos que os servem pelos contratos de trabalho. Nós temos vistos alguns poucos homens, principalmente na América, com 500 bilhões de dólares pessoais, 250 bilhões de dólares de fortuna pessoal. Uma meia dúzia dessas pessoas estão se apropriando do trabalho de alguns milhões de trabalhadores. Então, esse tipo de trabalho, com esta falta do compartilhamento, que começa a equilibrar a justiça, é um trabalho que é vazio para o enriquecimento do espírito. Eles aferram-se aos ensinamentos de que cada um segundo suas obras. Isso é verdadeiro, na presunção de que seus sensos de justiça sejam suficientes. É verdade, a cada um segundo as suas obras. Mas essas obras devem estar submissas aos princípios da lei natural, da lei divina, de justiça, de equidade, de amor, da entrega de determinados esforços que provocam sobras àqueles que estão sem condições de sequer lutar. É o que a gente vai ver logo em seguida, né? Esses que se aferram a esta busca irrefreável da simonia e da riqueza material, teimam em não considerarem que o Senhor tudo acompanha, tudo sabe, e que suas leis são inderrogáveis. Levantam impérios materiais, na expectativa de também chegarem no mundo espiritual, com impérios no mundo espiritual, pronto para lhe servir, como acontecia aqui, com uma mente ainda estrita, com uma mente ainda muito materializada. Então, no levantar e seguir, que Emmanuel destaca do chamamento de Jesus, venha e aprenda comigo, mas comece a pôr na prática, comece a também dar testemunho. É nesse levantar e seguir que importa a qualidade das ações, das obras produzidas e da justiça em todos, mas em todos os momentos. De fato, prevalece em tudo, a cada um segundo as suas obras. Isso é extremamente verdadeiro, mas somente aquelas que tenham sido causadas na direção do bem, porque aquelas que estão violando a lei, pelo contrário,
vão criar passivos, vão exigir reparos, vão levar muitas vezes a criatura em situações vibracionais penosas no mundo espiritual, com renascimentos de reaprendizados difíceis, para trazer de novo o acerto da caminhada da criatura na direção do bem, que é aquela que Deus proporciona para todos nós. Todo esforço que dermos na causa todo esforço que dermos causa na direção do bem, ele deve ser justamente compartilhado. Ele vai ver que aí repousam todos os fundamentos da caridade, da benevolência e do auxílio ao próximo em qualquer circunstância. É o seguir propriamente dito mencionado por Jesus. Seguir a Jesus, seguir os seus passos, é fazer como ele fez, fundamentados nas luzes do seu evangelho, mas lastreado nas boas ações. O conhecimento das regras e das boas ações antecedem a ação no bem, que requer ser bem orientado. Para fazermos as escolhas, nós temos que ter o norte, nós temos que conhecer os princípios que são regentes das ações que estamos dando causa. E com esse conhecimento prévio, nós podemos ir consertando a direção. Ninguém foi chamado para grandes testemunhos, ninguém foi chamado na reencarnação a grandes feitos, a utilizar situações que estejam quase que no limite das suas forças. Não. Tudo que nos é pedido é que aprendamos a conviver com o necessário e aprendermos a distribuir o que é o supérfluo, aquilo que está nos sobrando, com aquele que está naquele momento em um estado de necessidade em que sozinho ele não pode mudar a curva em que se encontra se não tiver uma pequena ajuda externa. Enquanto se prepara e recompõe as forças, enquanto novas orientações lhe são passadas, para que esta criatura, com este pequeno apoio que nós concedermos a eles, possam fortalecer as pernas e eles se levantem e passem também ao campo das realizações. Porque sem realização não existe a evolução espiritual. Na realidade, Jesus conclama a todos nós em seu evangelho a sairmos do imobilismo ancestral que nos mantém atados ao atraso espiritual, porque retroalimentado pelos sentimentos do orgulho e do egoísmo que teima em nos manter na retaguarda. É exatamente essa a situação da maioria dos espíritos que estão reencarnados, como também daqueles que estão nos sítios espirituais mais atrasados e mais na retaguarda. Ainda não acordaram dentro de si que seguir o Evangelho de Jesus, que seguir os seus mandamentos, assim assegura que quem assim o faz não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, como disse o nosso mestre, né? Quem me segue, quem observa os meus mandamentos, não andará em trevas e terá a luz da vida. A esse sim estará reservada uma das moradas, nas infinitas moradas do Senhor, em um local melhor do que o que ele aqui se encontra no campo dos aprendizados e dos testemunhos. A dificuldade em seguir a Jesus não está no entendimento das leis divinas, uma vez que ele nos deu a claridade da compreensão pelas simplificações que introduziu no seu evangelho. Ninguém pode, depois de ter acesso ao evangelho, dizer que não compreende as leis divinas. Ele terá que levantar pelo entendimento até que já o fazemos. Nós temos que nos levantar pelo entendimento, que é coisa que já estamos fazendo, e formamos razoável compreensão das regras da vida a serem seguidas. O esforço do andar, de subir escada das boas realizações, é que se apresentam
como os grandes obstáculos a serem removidos do nosso mundo íntimo, ainda muito afeito à fruição sem esforço, sem trabalho, sem perseverança, debaixo muitas vezes das sombras de braços fortes, quando mais novos dos nossos pais, e nós retardamos muito esta proteção e não transferimos para os nossos braços e as nossas pernas as ações que já podemos desencadear no nosso próprio sustento, como além do sustento, a possibilidade de começarmos a ser auxiliadores de todos aqueles que estejam ao nosso alcance. Emmanuel finaliza fazendo uma indagação para todos. Pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus, ou apenas as normas do culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. E isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. E isto é verdadeiro. Ele repisa a importância dos fundamentos do Evangelho, sempre estribados no binômio, compreensão da lei e a de sua subsequente aplicação. Uma sem a outra é estéril. Uma sozinha, sem o conhecimento da lei, pode levar a muitas direções, inclusive aquelas que não aproveitam. Esse binômio é compreender e fazer. Sem isso, estamos apenas nos iludindo e postergando os testemunhos que viemos dar na reencarnação. Revisitar o Sermão da Montanha é uma obrigação nossa de todos. Ali Jesus deixou ensinamentos concisos em 9 grandes grupos. Então, se nós queremos ver como estamos no cumprimento do Evangelho de Jesus, é passarmos os itens do Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, da maneira como Santo Agostinho nos ensinou na questão 919, letra A de Espíritos. Todos os dias, ao acordar e ao deitar, nós temos que nos interrogar e interrogar a consciência, né? O que demos causa, que trazem conforto à nossa consciência. O que deveríamos ter feito e não o fizemos. O que não deveríamos ter feito e mesmo assim o fizemos. Mas ao acordar, rogar sempre a Deus forças para corrigir o que foi errado e discernimento para fazermos o que é certo no novo dia que nos está sendo concedido. Então, todos os dias é um dia de reacertarmos os nossos passos para andarmos com Jesus. E é com acerto o lema da doutrina espírita. Sem caridade não há salvação. Levantar e seguir Jesus é desafio da hora e todos somos os convidados do Mestre incomparável, que luta por nós até hoje e continuará a fazê-lo pelos caminhos da evolução como prometeu, até que nós nos juntemos ao redil do Senhor, até que um dia sejamos verdadeiramente irmãos sob a batuta de um único Mestre e Salvador, que é Jesus. Porque ele, afinal, é a luz do mundo e o pão da vida. Nós devemos cada vez mais nos entregarmos e servirmos a esse mestre de amor, tentando emular no limite das nossas forças, da nossa compreensão, o que for passível de nós levarmos para o mundo das realizações, onde de fato nos encontramos. Assim, fé e esperança renovados, porque Jesus continua conosco pelos rumos evolutivos. Que assim seja.